Boa tarde, amores da tia Lu, tudo bem? Bom retorno para todos, tá? Então, hoje nós vamos começar a unidade 9 de língua portuguesa, na página 2 e 3 da apostila, tá joia? Era uma vez o nome da unidade. Então, aqui nessa unidade, nós aprenderemos sobre contos, sobre histórias. Então, normalmente as histórias e os contos, eles começam dessa forma. Era uma vez, né? Por exemplo, o conto da Chapeuzinho Vermelho, o conto da Bela Adormecida, dos Três Porquinhos. Então, todas essas histórias começam normalmente com essa mesma palavra. Era uma vez, tá? E aqui nessa ilustração da primeira parte da apostila, nós temos alguns desenhos que nos lembram algumas histórias. Por exemplo, aí no meio da página da apostila tem um chapéu de bruxa, tem uma bola de cristal, né? E aí nós temos um livro, uma pena, uma caneta ainda com pena, né? E nós temos outros desenhos aí também que nos lembra outras histórias, outros contos. Virando a folha, na página 4, nós vamos ter aí a história do lobo e os 7 cabritinhos, tá? Então, eu quero que você faça a leitura aí na sua casa, na página 4 e na página 5 e 6. O conto vai terminar na página 6. E esse conto foi feito pelos irmãos Gwyn, tá? Jacob Gwyn e William Gwyn, mais conhecido como Irmãos Gwyn. Então, esses irmãos, eles têm vários contos escritos por eles, contos famosos, né? O Lobo e os 7 Cabritinhos, que foi esse conto que vocês terão que ler, a Bela Adormecida, a Cinderela, o João e Maria, os Músicos de Bremen, Rapunzel e a Branca de Neve. Então tem a foto aí dos irmãos Gwyn. Eles são bem famosos na parte de conto, de história infantil, tá jóia? Aí nós vamos para o jogo rápido. Então vai perguntar coisas sobre a história. Então pergunta assim na número 1. Era uma vez, certo dia. São palavras que indicam exatamente quando a história aconteceu ou são palavras que indicam que não é possível saber exatamente quando a história aconteceu. Então, quando eu falo certo dia, era uma vez, não tem como eu indicar a data, né? Então, não tem como eu saber a data que está acontecendo. Então, certo dia pode ser qualquer dia, assim como era uma vez, tá bom? Então, você vai colocar X no segundo quadradinho. Número 2. Leia o trecho do conto. Não vamos abrir de jeito nenhum. Você não é a mamãe. Nossa mãe tem uma voz linda, meiga e doce. Você vai sublinhar aí, passar um traço embaixo, onde fala as características da mamãe cabrita, tá? Então, da mamãe cabra. Então, ela tem uma voz linda, meiga e doce. Essas são as características. Então, você vai grifar apenas isso. Na número 3, em histórias como esta, sempre um momento de maior tensão, né? Onde assim a gente até cria aquele suspense na história. Então, qual momento é esse? Quando o lobo entra na casa dos cabritinhos ou no final da história? Então, quando o lobo entra na casa dos cabritinhos, que todos ficam assustados. Então, você vai colocar um X no primeiro quadrinho. Depois, número 4. Leia os 2 trechos, menorzinho e caçulinha. Eles apresentam sentido semelhante ou apresentam sentido contrário? Então, essas duas palavras têm sentidos semelhantes. As duas quer dizer a mesma coisa, tanto menorzinho como caçula, tá? Depois, no dicionário, o que a palavra alva significa? Significa lugar para onde se mira ou significa branca? Alva é uma coisa branca, é uma coisa tão limpa que é bem branquinha, tá? Então, alva significa branca. Depois, momento de gramática. Nós vamos aprender as palavras no diminutivo, ou seja, aquilo que a gente deixa pequeno, que é como se fosse pequeno. Por exemplo,
Cabra, cabritinho, então é pequeno. Quando eu leio a palavra cabritinho, a impressão que dá é que os cabritinhos são pequeninos. Então, isso que é a palavra no diminutivo. Deixa como se fosse pequena, tá? Então, qual dessas palavras foi usada para indicar animais de tamanho pequeno? Cabra ou cabritinho? Cabritinho, então você vai pintar. Depois, na outra palavra, na página 9, casa ou casinha? Casinha, né? Que tem a proporção da gente enxergar uma casa pequenininha, tá? Então, é casinha. Depois, qual a diferença entre as escritas dessas palavras? São as terminações, como elas terminam. Porque no diminutivo, a palavra sempre vai terminar com inha no final ou inho no final. Tá bom? Então, estas duas palavras indicam uma moradia de tamanho pequeno. Chamamos de diminutivo a palavra que indica tamanho menor, tá bom? No caso, casinha, tá? Agora, nas palavras a seguir, contorne as letras que formam o diminutivo. Casinha e cabritinho. Então, você vai circular o inha e vai circular o inho, tá? Que é o que muda na palavra. O jogo rápido, você vai passar todos no diminutivo. Então, gato, gatinho, bebê, bebezinho, peixe, peixinho, coelho, coelhinho, casa, casinha, pé, pezinho, pedra, pedrinha, galo, galinho e menina, menininha, tá? Depois da número 2, você vai ligar rua, ruazinha, gota, gotinha, chuva, chuvinha, sala, salinha. Depois da número 3, pinte nos grupos a seguir as palavras que não estão no diminutivo. No primeiro quadro, linha, cadeirinha, carrinho e janelinha. Então, você vai pintar linha, porque ela não está no diminutivo. Depois, sapatinho, copinho, carinho, bolinha. Você vai pintar a palavra carinho, porque ela não está no diminutivo, tá? Carinho, eu falo carinho mesmo. Chuvinha, cordinha, carrinho e galinha. Galinha você vai pintar, tá? Depois, malinha, vizinha, ratinho e mãozinha. Você vai pintar vizinha, tá jóia? Depois, na 4, janela, janelinha, porta, campainha, din-dom. Você vai pintar a palavra janelinha, que está no diminutivo. No número 5 no diagrama, você vai achar 5 palavrinhas, tá? Que estão no diminutivo. Então, você vai achar sapatinho, canetinha, escolinha, dragãozinho e luvinha, tá jóia? E na número 6, você vai copiar o desenho e vai escrever no diminutivo. O peixinho nada no fundo do mar. A bonequinha de Luísa é nova. Você vai aproveitar para passar no diminutivo e testar a sua letra cursiva, tá bom? Então, nós terminamos português por aqui hoje, tá jóia? Até amanhã. Um grande beijo.